Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí novamente. Vamos voltar com as aulas de interpretação de texto de português. Algumas pessoas estavam me pedindo. Interpretação de texto, a gente sabe, é algo que aparece tanto no Enem bastante no Enem, bastante aparece nos concursos públicos também, em todos os níveis, nos vestibulares. Então é um tema bastante recorrente. E que é questão para a gente matar. É questão para a gente matar. Então vamos voltar a falar aqui. Então, hoje nós vamos pensar uma ideia mais prática. Vamos fazer uma aula sobre a análise de alternativa errada. Daqui a pouco eu explico melhor o que é isso. Mas antes, já queria te convidar aí, se você não é inscrito no canal, já se inscreve para acompanhar sempre aí as novidades. Clica aí naquele sininho para te acionar toda vez que tiver um vídeo novo aí. A gente tem bastante conteúdo planejado. Estamos aqui no meu cantinho ainda bagunçado, que eu estou organizando só para produzir mais conteúdos para a gente. Bom, então vamos lá, direto ao assunto. Interpretação de texto, análise de alternativas erradas. Como assim? Vamos raciocinar. As questões de interpretação de texto, elas têm uma base teórica também, mas também tem aquelas questões que elas versam sobre a análise do texto de uma maneira geral. É a compreensão geral do texto. Então, isso é uma primeira coisa. Deixa eu até pôr aqui. Vamos anotar aqui no cantinho. Então, eles falam sobre a compreensão geral do texto. Não é nenhuma questão que envolva assuntos muito teóricos, como figuras de linguagem, como funções da linguagem, nada disso. É aquele tipo de questão que ele quer saber se você compreendeu, fez uma leitura compreensiva. Parece ser fácil, mas tem questões que pegam a gente ali. E a ideia hoje é a gente criar um raciocínio em cima para não se perder nesse tipo de questão. Então vamos lá. Por que a análise das alternativas erradas? Cortou ali um S, mas enfim. Porque pensa só, você vai fazer a questão, duas coisas podem estar pedindo. Primeira coisa que você tem que estar ligado nesse tipo de questão, na verdade em todas as questões o que ele está te pedindo? O enunciado. No enunciado da questão, o examinador ele pode estar pedindo a alternativa correta, ele quer saber qual é a alternativa correta, ou o examinador ele pode pedir qual é a alternativa errada. Então, você tem lá, então quando ele quer a correta, e você tem a segunda opção que ele quer a alternativa errada. Você tem que tomar muito cuidado com o jeito que errada, nossa, tá ruim de escrever aqui. Você tem que tomar muito cuidado com o jeito que ele te pergunta. Às vezes ele faz uma pergunta meio capciosa ali e acaba te enrolando. Você não sabe se ele quer certo, se ele quer errado. Esse é o primeiro passo. Aí beleza, vamos olhar aqui para as corretas. Você vai ter lá a alternativa A, B, C, D e E. A correta significa, obviamente, mas eu tenho que dizer, a correta ele vai querer que uma dessas aqui esteja certa. Então vamos fazer de conta que a B é a que está correta. Significa então que todas as demais, todas essas outras quatro aqui, elas estão erradas. Todas essas quatro elas estão erradas. Por que estão erradas? A gente vai ter que entender. Quais são os elementos que fazem com que essas alternativas estejam erradas de acordo com a compreensão do texto? O oposto acontece aqui, quando ele quer a alternativa errada, né? Você tem A, B, C, D e E, quer dizer, apenas uma vai estar errada. Apenas uma, vamos dizer que a D esteja errada e as demais estão certas. São alternativas que estão de acordo com o texto, estão coerentes com o texto. Só que ele quer exatamente aquela que está errada. Então você tem que marcar a que está errada. Por que essa está errada? É isso que a gente tem que descobrir. Então quando a gente parte de conseguir descobrir quais os tipos mais comuns de erros das questões de interpretação de texto sobre a compreensão geral de texto, a gente já consegue acertar os dois tipos. Ou já eliminando todas as quatro erradas quando ele está pedindo a alternativa correta, ou seja, aquela que está de acordo com o texto, e eliminando apenas a errada
daquelas que ele quer a alternativa errada mesmo. E as outras 4 estão corretas, estão coerentes com o texto. Tudo bem? Quais são, então, os tipos de alternativa errada? Quais são os tipos de alternativa que a gente tem que analisar e entender o porquê que elas estão erradas? Então, a gente tem 5, a gente coloca em 5 categorias esse tipo de alternativa errada. Então, 2, 3, 4, 5. Então, o primeiro tipão de alternativa errada, que você vai lá, vai ler e vai falar assim, puta, essa tá errada. Por que que ela tá errada? Ela tá errada porque ela extrapolou. Ela extrapola. Ela extrapola o texto. Ela extrapola, ela vai além do texto, ela vai além do que foi dito no texto. Ela diz o que disse no texto. Tipo, o texto disse A e disse B. Ela diz, a alternativa diz o A, diz o B, só que ela vai ali e acrescenta o C. Você entendeu? Tipo, o cara fala, no texto ele fala assim, é um texto sobre corrupção, e fala, a corrupção, a corrupção ela é sistemática no Brasil. Aí a alternativa fala, olha, a corrupção ela é sistemática no Brasil e tende a se manter. O cara não disse no texto tende a se manter. Aí você fala assim, mas não está correto? Está correto, porque a corrupção tende a se manter. Só que é aí que pega. A gente se lasca às vezes em questões de interpretação de texto. Por quê? Geralmente esses textos, eles não são textos que trazem uma informação nova para nós. São textos com temas que a gente conhece, que a gente tem uma certa opinião sobre ele. Nós somos seres humanos, temos nossas religiões, nossa cultura, nossa filosofia, nosso pensamento, temos um Facebook aí recheado de opiniões o tempo todo. A gente é bombardeado por esse monte de informações e de mídia, então a gente se posiciona sobre vários temas. E geralmente esses temas que aparecem são temas que estão presentes na sociedade, que você tem opinião e que, na maioria das vezes, a sua opinião converge com a opinião da sociedade. Alô? Você fodeu, vou te bloquear, seu... Então a gente converge com a opinião da sociedade. Beleza. E aí ele vai lá e coloca uma alternativa bem assim, tipo, a corrupção ela é sistemática no Brasil. No texto falou isso. Aí a alternativa, a corrupção é sistemática no Brasil e tende a se manter. Extrapolou, foi além do que o texto disse. Então, quer dizer, de acordo com o texto, essa alternativa ela está errada. Ela está errada. Exatamente porque ela traz opiniões que estão presentes na sociedade a mais do que foi dito. Perceba que ela não diz o contrário do que foi dito no texto. Ela não diz sobre outro tema que não foi dito. Ela se mantém dentro do tema. Ela se mantém dentro do que o texto diz. Ela só traz uma informaçãozinha a mais. Então, esse tipo de questão aqui, tanto a 1 como a 2 são tipos de erro que deixa a questão difícil. Porque é aquela que a gente fica na dúvida. Sabe, você elimina 2, 3 alternativas e você fica entre duas. Aí você fica na dúvida, puta, não sei se é A ou se é a D. É por causa disso aqui. Porque ela vem muito parecida com o que foi dito no texto, só que ela traz uma coisinha a mais ali que às vezes a gente tem uma certa dificuldade de entender, porque a gente já traz esse conhecimento prévio antes sobre o tema. A 2, por que eu falei que ela também deixa... Eu vou colocar aqui que fica difícil, D de difícil. Por que a 2 ela também fica difícil? Porque ao contrário da A, da primeira, que ela extrapola, o texto diz A e diz B, e aí a questão vai lá e adiciona o C, no tipo de erro alternativa errada 2, ela faz o contrário, ela limita a alternativa, ela limita aquilo que foi dito no texto. Agora é o contrário, o texto disse A, B,
e C, e na alternativa o cara vai lá e diz apenas A e B. Ou ele restringe aqui, esse B aqui pode ser um B ainda um pouquinho diferente, como por exemplo, vamos pegar a partir dos exemplos. O cara fala assim, no texto ele fala, muitos políticos no Brasil estão envolvidos na Lava Jato. No texto disse isso. No texto tá lá, muitos políticos no Brasil estão envolvidos na Lava Jato. E aí, na alternativa, ele coloca assim, a maioria dos políticos do Brasil estão envolvidos na Lava Jato. Então, tá vendo que ele distorceu um pouquinho, ele limitou, ele é diferente, uma coisa é diferente da outra. Você dizer muitos não é a mesma coisa que dizer que a maioria. Maioria é 50% mais um, né? É mais da metade. Aí seria a maioria. Muitos, na corrupção, você tem 500 e poucos deputados lá. Se você tiver 10 deputados corruptos, já é muito. Já é bastante. Então, tipo, o conceito de muitos e maioria não é a mesma coisa. Um limita o significado do outro. Tá vendo como é um pouquinho mais complexo de perceber? Quer ver um outro exemplo? No texto ele fala assim, na sociedade brasileira... desculpa. Na sociedade, as redes sociais ocupam bastante tempo das pessoas. Na sociedade, as redes sociais ocupam bastante tempo das pessoas. Aí, na alternativa, ele vai lá e fala assim, no Brasil, as redes sociais ocupam bastante tempo das pessoas. Aí você fala, pô, mas sociedade, ele está falando da sociedade brasileira. Não, no texto ele falou da sociedade. Ele falou da sociedade como um todo. E aí você restringiu, aí você não, a alternativa restringiu para o Brasil. Tá vendo que não é a mesma coisa quando você fala na sociedade? Você fala na sociedade como um todo, na sociedade humana como um todo. E a hora que fala no Brasil, só se o texto ele está limitado ao Brasil. Aí sim, você tem que também analisar o texto como um todo. Não é apenas uma frase. Eu estou dando um exemplo aqui de frase, mas a gente olha o texto como um todo. Vamos dizer que no texto como um todo ele está tratando que na sociedade atual, na sociedade contemporânea, na sociedade moderna, Bauman lá, a sociedade líquida, né, a modernidade líquida, por exemplo, as redes sociais estão aí bombando. E aí ele fala que na sociedade brasileira apenas. Restringiu, limitou, é um pouquinho mais difícil de enxergar. Então perceba que os dois, um vai além e o outro traz informação a menos. Uma informação, ele fala sobre o tema, ele fala sobre o que foi dito no texto, só que ele distorce um pouquinho. Ele distorce um pouquinho. E esse pouquinho já muda o sentido, já muda o significado. Às vezes fica um pouco complicado de ver. O item 3 ele já é mais fácil. O item 3 é aquela alternativa que contradiz. Contradiz. Diz o oposto. É aquela alternativa. Essa é fácil. Essa aqui deixa a questão bem fácil, né? Ela deixa a questão bem fácil porque ela não é tão difícil de enxergar. Se você lê o texto com tranquilidade, você vai perceber essa alternativa é a mais fácil. É aquela que a gente elimina logo de cara. Tipo, o cara falou, por exemplo, o uso de arma de fogo no Brasil pode trazer muitos prejuízos. Por exemplo, ele falou isso. Aí na alternativa o cara fala assim, de acordo com o texto, o autor acredita que o uso de arma no Brasil pode trazer muitos benefícios. O oposto. Ele falou, o texto estava falando que o uso de arma de fogo é ruim, traz prejuízos, e na alternativa fala que o autor disse que o texto traz, que o uso de armas traz benefícios. É o oposto, é contraditório, é dizer no sentido contrário, oposto. Perceba que oposto é assim, se o texto disse A alternativa diz não é B. É o contrário de A. Porque B é dizer outra coisa. A é dizer uma coisa, B é dizer outra. Porque A e B são coisas diferentes. Agora, tipo, se eu disser A,
O contrário de A é o oposto de A mesmo, né? É o não A. É o não A. Afirmei A, o contrário de A é negar A, né? É lógica. Aí, se você está estudando para concurso público, você vai ter uma aulinha de raciocínio lógico aí que pode te indicar isso daí. Mas não é difícil perceber, não. É só dizer o oposto. Se o cara está falando a favor do uso de armas, a alternativa fala que ele é contra. Se o cara tá falando que na sociedade brasileira a corrupção ela é sistêmica, na alternativa o autor da alternativa fala que não, que de acordo com o texto a corrupção no Brasil não é sistêmica, tá? É a mais tranquila. Aí na 4, a quatro ela é um pouquinho mais complexa, né? Vamos pular a 4. A 4 é a mais difícil, é a que deixa aquela é muito mais complicado. A 5 ela deixa mais fácil. A 5 é quando ele não aborda o tema. Quando ele foge do tema, ele faz fuga do tema. A alternativa faz fuga do tema. Fuga do tema, cara, é o mais tranquilo, deixa bem facinho mesmo. Essas duas aqui, a 3 e a 5, é a que você já consegue eliminar. Por quê? É quando o cara. Aqui sim, aqui o texto disse A e a alternativa disse B. O texto está falando sobre violência contra a mulher e a alternativa fala que. Fala sobre violência policial. Sabe? Uma coisa nada a ver com a outra. Foge mesmo. Foge completamente do tema. Não tem nada a ver com o que foi dito no texto. Sabe? É bem tranquilo mesmo. E tem essas alternativas, né? Quem está acostumado aí já percebeu que tem. Agora a 4 que é um pouquinho mais complicada. A 4 ela já deixa bem hardcore. Por que ela deixa hardcore? Eu vou pôr aqui um H de hardcore. Porque ela diz sobre ser parcial. A alternativa ela está errada porque o autor da questão ele foi parcial. O que é ser parcial? Ser parcial não é porque falta uma parte, faltou algo. Não. Ser parcial é porque ele emitiu um juízo de valor. Ele emitiu um juízo de valor sobre aquilo que foi dito no texto. Queridos e queridas, uma coisa tem que estar muito clara, uma coisa de raciocínio lógico sobre produção de texto que tem que estar clara para todos nós. E aí, se você não assistiu a aula 1, onde eu falo que é texto, volta lá, é que você tem pessoas produzindo texto, pessoas elas estão inseridas num certo momento da história e num certo espaço geográfico, cultural, político, etc, etc. Só que na sua prova, você tem dois autores. Você tem o autor do texto, aquele texto que você está lendo tem um autor, tem uma pessoa que escreveu, seja homem ou mulher, e as questões, a pergunta e a alternativa A, B, C, D e E é outra pessoa que fez. São duas pessoas diferentes, que têm valores, que têm cultura, tudo diferente. Quando você faz uma análise de um texto, uma interpretação de um texto, você está analisando a opinião, a posição do autor do texto e não do autor das questões. Esse tipo de erro, o erro 4 aqui, ele é muito difícil de perceber porque nessa alternativa ela aparece um certo julgamento da opinião do texto, mas esse julgamento ele não vem do autor do texto, ele vem do autor da questão. É o autor, o cara que elaborou a questão é que está emitindo um juízo de valor sobre o que foi dito no texto. E ele coloca essas palavras aqui na boca do autor do texto. Por exemplo, quer ver um exemplo legal? No texto, vamos dizer que o autor do texto ele fez críticas à política econômica brasileira. Todo mundo está fazendo ultimamente, né?
Aí o autor do texto ele fez críticas. Ele fez críticas, ele levantou pontos, raciocínios, ele fez críticas. Aí você vai lá fazer a questão. De acordo com o texto, aí tá lá, alternativa A, B, alternativa C, por exemplo, tá lá. O autor fez críticas à política econômica brasileira. Tá certo. Ele não fez críticas? Fez. Perceba que quem elaborou essa alternativa, ele foi neutro. Ele falou exatamente o que foi dito no texto. O texto não estava fazendo críticas sobre a política econômica brasileira? Estava. A alternativa fala, o autor faz críticas à política econômica brasileira. Perfeito. Agora, olha ele acrescentando uma única palavrinha no meio dessa alternativa. Ah, o autor fez críticas? Não. Aí a alternativa C. O autor faz duras críticas à política econômica brasileira. Duras críticas. Da onde vem... Vou até escrever aqui, vamos lá. O autor faz duras críticas à política econômica brasileira, por exemplo. Vamos só abreviar tudo aí para entender. Quem que colocou esse duras? Esse duras foi do texto? Foi do texto do autor do texto? Não. Quem colocou esse duras aqui, essa palavra mostrando um posicionamento, uma análise, um julgamento de valor, acrescentando um valor, foi o autor da questão. Foi o autor da questão. Então perceba que essa alternativa está errada porque ela está emitindo um juízo de valor vindo do autor da questão e não do autor do texto. Não do autor do texto. Tá? É claro que aqui a gente tem que ponderar. Às vezes tem um texto que foi bem pesado, o autor do texto foi bem pesado mesmo, aí faz sentido. Tá? Mas em questões mais complexas de interpretação de texto, esse item 4, que é o item do erro ser parcial, ele é muito sensível, muito difícil de ser visualizado. E é ele que pega a gente ali numa questão que a gente às vezes até tem certeza absoluta. Nossa, essa aqui está errada, ou essa aqui está certa. E às vezes está errada porque tem uma palavrinha ali emitindo um juízo de valor do próprio autor da questão. A gente tem que ter um certo cuidado com isso. Com o tempo a gente vai pegando a manha. Última dica, então, resumindo, e depois vou te dar uma palavrinha final sobre isso, que é assim. Esses são os tipos comuns de questão de interpretação de texto, de erros em alternativas de questão de interpretação de texto. Se você consegue identificar uma questão que extrapola, uma questão que limita, uma questão que contradiz, uma questão que foge do tema, ou uma questão que o examinador está emitindo um juízo de valor, você consegue achar qual é a alternativa que você tem que responder com facilidade. Você mata essa questão, ganha seus pontos e vai para frente, vai correr para o abraço. Tá? Para o Enem, que é muito mais interpretação de texto do que gramática, você tem que ficar muito atento a isso aqui. Para questões de concurso, geralmente são 10, 20 questões, vai aparecer 2, 3, 4 questões de interpretação de texto, depende do tamanho da prova. O resto é mais gramática mesmo. Depende da banca também, mas em geral é isso que acontece. Mas para concurso a gente não pode se dar o luxo de perder questões. Então fica bem atento, pega uma questão, a gente pode fazer depois um vídeo de pegar um texto, uma provinha aí e tentar analisar a partir dessa ótica da análise de erros. Mas tenta fazer isso em casa você também. Outra coisa que eu queria falar com vocês é que, beleza, sabemos quais os tipos de erro. Agora, o que você tem que tomar muito cuidado, e você tem que saber lidar com isso, é que o enunciado, às vezes, ferra com a gente. Às vezes, o enunciado, o examinador, ele é meio esperto, ele consegue jogar com as palavras de forma que a gente não consiga dizer se ele quer a certa ou se ele quer a errada. Toma muito cuidado. Por exemplo, assim, ó, se ele joga lá para nós, nenhuma das alternativas abaixo,
Nenhuma das alternativas abaixo pode ser confirmada pelo texto. Pelo texto, exceto. Então, o que ele quer aqui? Ele quer a alternativa errada ou ele quer a alternativa certa? Tá vendo? É meio delicado, né? Ele fala, nenhuma das alternativas abaixo pode ser confirmada pelo texto. Quer dizer, as alternativas abaixo estão erradas, exceto, ou seja, tem uma só certa, então ele quer a alternativa certa. Às vezes a gente olha só o exceto e acha que ele quer a errada. Não, ele quer a certa. Então toma cuidado com o enunciado. Às vezes o enunciado ele é meio sinuoso, ele é um pouco um jogo de palavras que nos coloca numa situação complicada. Outra coisa que você tem que ficar ligadão. Eu falei disso daí, dos 5 tipos de erros, das alternativas erradas, e depende da banca e depende da questão que a gente vai fazer, a gente acha que todas estão erradas, porque você conseguiu visualizar contradição, fuga do tema, parcialidade, extrapolar, limitar. Em todas as alternativas ali tinha algum tipo de errinho. Aí você fala, puta, não tem nenhuma certa. Nesse caso, filho, não tem jeito. Você tem que escolher a menos errada, vamos dizer assim. Ah, mas e depois? Será que não dá para entrar com recurso? Aí tem que analisar caso por caso, de questão por questão. Que às vezes não tem uma rigidez tão grande. Não existe não existe prova perfeita. Pensa nisso também. Não existe prova de concurso, prova de vestibular perfeita, né? Existe sempre uma margem ali de erros e de acertos. Você vai ter que olhar e fazer um bom senso entre a teoria que você conhece da língua portuguesa, entre o que você conhece de língua portuguesa e ir pela menos errada, né? Ou se ele quiser a errada, para ir pela mais errada, que tiver bem errada mesmo, chutando o balde mesmo de errado. Então você tem que usar esse bom senso, você tem que ir na melhor alternativa, tá bom? Tenta lidar com isso daí. Eu sei que é frustrante, às vezes a gente olha uma prova e tá lendo ali e não consegue ter certeza porque as alternativas estão mal formuladas. Às vezes deixa a gente num canto ali meio difícil de sair, mas é isso, a gente fazer prova faz parte de lidar com esse tipo de situação. Beleza, gente? Eu sei que o vídeo se estendeu bastante, mas é assim mesmo, o conteúdo é assim mesmo. Infelizmente eu sei que o pessoal na internet gosta de vídeos mais rápidos, mas eu não posso deixar de falar com mais detalhes, com mais calma, porque afinal de contas, aprendizado e conhecimento leva um pouco a gente precisa fazer com calma, né? Não precisa correr. Mas qualquer coisa vai aí no cantinho do vídeo do YouTube, aí acelera o vídeo e aí eu acabo falando mais rápido graças à tecnologia. Gente, beijo no coração, se inscreve aí no canal, compartilha com os amigos, faz a informação difundir. Tomara que você tenha muito sucesso. Se tiver sucesso, se der certo, se você fizer prova e se der bem, depois vem aqui no canal, vem aqui nos vídeos e comenta, fala, meu, deu certo. Se der errado também, fala, ó, deu errado, não entendi nada que você falou, não funcionou pra mim, explica de novo. Eu faço um vídeo e eu explico de novo. Beijo no coração, tchau, até a próxima.